Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos amados, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje, segunda-feira, dia 18 de janeiro, nós estamos nessa segunda semana do tempo comum. Em agradecimento a Deus pelos nossos dias, pela vida, pelo dom da alegria, por estarmos ainda vivos, ainda temos tempo de pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pedir perdão aos nossos irmãos, todos eles na qual nós machucamos, todos eles na qual nós fizemos algo que lhe retirou a paz. Nós temos ainda tempo de poder pedir perdão para nós mesmos, todos os atos que nós fizemos contra nós mesmos. Ainda temos tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos, amados, hoje a nossa liturgia diária em família, nossa alegria imensa de podermos participar com cada um de vocês em vossas casas e assim nossos momentos de orações, e dessa forma nós sempre levamos e queremos sempre entregar a cada um de vocês a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. A obediência é um dos assuntos mais falados no mundo inteiro. E a palavra de Deus nos diz que obedecer a Deus implica colocar a nossa fé nele. Obediência é renunciar à nossa vontade pessoal para a vontade do Pai em nossa vida. Mas as pessoas não querem abrir mão de suas vontades e se revoltam, pois a palavra de Deus, pois os mandamentos, existe muitos nãos. Não matará, não adulterar, não roubar. Jesus, ele nos fala, ele nos chama para uma vida de obediência como ele mesmo é obediente ao Pai. Para que isso aconteça, é necessário nós renunciarmos a nós mesmos e passarmos a confiar no que Deus faz. Porque Deus faz sempre o melhor para cada um de nós. Isto é a chave para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Deus, ele alinha nossa vida com os ensinamentos, com os mandamentos, com o catecismo, com a sua palavra, para que possamos nos alegrar do sim da vida eterna. Seja sempre bem-vindo, em agradecimento a cada um de vocês por sempre estar conosco. Neste momento, nosso momento, nas nossas orações, possamos levar os nossos olhos aos céus e depositar ali o nosso coração a Jesus Cristo. Senhor Jesus, dai-nos o vosso Espírito Santo, para que na docilidade de suas inspirações e de sua ação, possamos viver este dia que se inicia e todos os dias de nossa vida como uma oferenda agradável ao Pai. Revesti-nos de santidade, Senhor. Protegei-nos, ó Pai amado, com a tua luz santa e gloriosa. Pai, que o nosso coração seja um altar aonde possa subir constantemente o perfume de oração. Assim vos pedimos, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que vive e reina em nossos corações, hoje e sempre. Amém.
Leitura da carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens, instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo como pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se a esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 109. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor. Assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus, como escabelo, por debaixo de teus pés. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade. Como orvalho, antes da aurora, eu te gerei. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor e manterá a sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgarão, ficando mais ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo
em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos amados, hoje a nossa reflexão nessa segunda-feira, 18 de janeiro. A nossa primeira leitura, ela começa a nos apresentar as características do sumo sacerdote do Antigo Testamento, chamado ou tirado do meio dos homens para intervir em favor dos seres humanos diante de Deus, o que vem falar para nós logo no primeiro versículo, na primeira parte da leitura. Pois eles são capazes de compreender os homens, porque ele mesmo é homem. Isso já nos fala na segunda parte. E recebeu a sua missão do próprio Deus. E depois nos leva para compreender que Jesus Cristo, Filho do homem, é o único sumo sacerdote da nova aliança, escolhido por Deus, de quem também é filho, pois um sacerdote eterno, e a sua misericórdia para com os homens leva-o a oferecer a si mesmo, apesar de não ter pecado, abrindo o caminho da salvação eterna para todos os seres humanos. Assim, por meio dessas leituras, podemos ter uma catequese de como agir e ter Cristo como modelo nos momentos em que passamos pela via cruz, pois Cristo se oferece ao Pai por causa dos seres humanos e a sua vontade de interceder pelos sofrimentos humanos. Cristo, com orações de súplica, com grande clamor e lágrima, realiza a oferta de si mesmo, e essa oferta agrada a Deus Pai. Pela respeitosa submissão à sua divina vontade. Então, o Pai torna-o perfeito, isto é, capaz de obter a salvação para todos aqueles que acolhem a sua palavra. Queridos, observa, é muito lindo, é maravilhoso a forma que a carta aos Hebreus fala para nós, a humanidade de Cristo, a humanidade de Cristo, da sua fraqueza como ser humano. Mas Cristo nos mostra que ao passar pelo sofrimento, ele adquiriu uma experiência e ao mesmo tempo ele nos ensina o que significa para o homem a palavra obediência a Deus. E mostra que o sofrimento irá durar enquanto estivermos aqui na vida eterna. Mas o sacrifício, a dor, a fidelidade a Deus são agradáveis a Deus. Por isso que nós podemos mantermos firmes nas provações, porque Cristo, ele intercede em nosso favor com a função do sumo sacerdote diante de Deus. O nosso evangelho mostra o comportamento dos discípulos quando eles estão com Jesus e criam uma polêmica com os escribas por causa do jejum. Se olharmos,
veremos que os discípulos agem ao contrário dos grupos religiosos do seu tempo, incluindo o grupo de João Batista. Os discípulos de Cristo, eles não praticam o jejum. Por que será? Qual o motivo? Por que os apóstolos, eles não praticavam o jejum? Amados, quando Jesus nasceu, foi introduzido no mundo o tempo gozoso, o tempo da felicidade, onde o casamento ou as núpcias entre Deus, que é o esposo, e seu povo, que é a esposa. E por isso que não faz sentido em colocar um sinal que indica luto neste relacionamento. Por isso que o jejum é mais levado para essa parte, é levado ao luto, é levado à renúncia, é levado para que nós possamos então, em agradecimento a Deus, porque Deus nos deu a vida. Além disso, haverá também um tempo em que o noivo não estará presente. Aí sim, os discípulos, eles terão que jejuar. Há palavras sobre o pano novo em roupa velha, o que fala Jó quase terminando o nosso evangelho, e sobre o vinho novo em odores velhos. Eles nos convidam-nos a compreender a novidade introduzida pelo evangelho, que é confirmado na suspensão do sinal do jejum, quando Jesus está com o discípulo. A roupa velha da lei não consegue tolerar o pano novo que é representado por Jesus Cristo. No banquete de Deus com a humanidade, que Jesus nos torna participante. Ele estar presente é o vinho novo do Espírito Santo, que arrebenta os odores velhos dos corações endurecidos. A palavra de Deus, ela nos alerta para a tentação de não obedecer, na forma de como gerenciamos a nossa vida pessoal e de como interpretamos as Escrituras, os ensinamentos, o catecismo e todas as doutrinas que a Igreja Católica nos apresenta no dia de hoje. Será que usamos interpretações pessoais com critério de racionalidade quando lemos ou escutamos as Escrituras? Pensa sobre essa pergunta. Será que usamos as interpretações pessoais como critério de racionalidade quando lemos ou escutamos as Escrituras? Queridos, a tentação, ela é tão grande, que usamos muitas vezes como desculpa ou um raciocínio humano lógico para protegermos das propostas radicais impostas pelos ensinamentos de Cristo, que nos mostra na palavra de Deus. O que nos fala dessa palavra é o amor de Deus. Mas a falta dessa verdade nos leva à falência, pois direcionamos a nossa vida na mentira. E com isso se cria falsa segurança, falsa esperança, falso amor, falsa caridade. Amados em Cristo, a única relação com Deus que realmente nos dá segurança, ela é regrada pela obediência,
Obedecer a Deus é viver em união com Cristo, aberto ao Espírito Santo. Deixamos-nos ser guiados pelo Espírito Santo. Mas quando obedecemos o nosso bom senso, ou quando escolhemos viver no bom, isto é, quero viver fazendo bem, sempre estarei exposto às nossas próprias formas habituais de manifestar uma fé tíbia, sem segurança e frágil, que quando a tempestade chegar, não saberá como lidar com o sofrimento. Irmãos, amados em Cristo, Cristo é o sacerdote que oferece a sua vida todo dia na Eucaristia e na sua vida eterna. Cristo apresentou orações e súplicas para aquele que o podia salvar da morte. E com grande clamor e alegria a Deus, Jesus foi atendido. Foi atendido por causa da sua obediência a Deus. Amados irmãos, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.